E aí, quem ficou acordado até 2 da manhã para ver baixaria na Rede Globo ontem? Pois bem, ontem teve o debate, o momento mais importante de toda a corrida eleitoral é o debate da Globo, que é o último debate. Depois do debate da Globo tem pouco tempo para algum candidato conseguir se recuperar ou conseguir tirar um coelho da cartola nos últimos dias de campanha. E o debate da Globo selou o fim do Bolsonaro. Isso que foi selado ontem. As análises de redes sociais durante o debate e de depois do debate mostram o seguinte: aquele eleitor que não é nem lulista e nem bolsonarista, mas que pode votar em alguém, esse eleitor se converteu para o lado do Lula ontem. Esse eleitor ficou ligado com os clusters, ou seja, os comunicadores e influenciadores do Lula e com as redes sociais lulistas. Foram poucas conexões do Bolsonaro para fora da sua bolha. E ontem o debate foi o momento da campanha em que mais teve menção aos candidatos. Ontem o Bolsonaro foi menos mencionado do que o Padre Kelmon. As análises mostram que as pessoas entenderam que o Padre Kelmon estava ali emulando uma segunda linha do Bolsonaro, que ele estava ali a serviço do Bolsonaro. Então ele foi mais citado pelas pessoas do que o Bolsonaro. E a maioria das citações do Bolsonaro eram citações, na verdade, ao padre, ou seja, associando um ao outro. Então a coisa foi devastadora para o Bolsonaro, foi terrível para o Bolsonaro. Ele estava muito, muito bravo. Você vê, Thiago, eu gesticulo muito quando eu falo. O Bolsonaro, quando ele tá calmo, não. Quando o Bolsonaro tá calmo, ele fala assim, sem se mexer muito. Quando o Bolsonaro tá irritado, quando ele tá fora de si, ele começa a gesticular, ele começa a se mexer muito. E ontem você viu um Bolsonaro que não parava de se mexer, tava com um óculos, cabelo meio despenteado, tava até o semblante do Bolsonaro tava ruim. E ele foi o grande perdedor ali do debate. Muita gente na esquerda criticou o Lula em determinado momento, porque o Lula deu um enquadro no Padre Fake. O Padre Kelmon, ele não é... É só no Brasil que acontece uma coisa dessa. Ele não é reconhecido pela Igreja Católica. Ele é um padre fake. Enfiaram um padre fake que pela lei eleitoral poderia estar ali no debate e estava lá. Ele tinha o direito de estar ali pela lei eleitoral. Já vários parlamentares falaram que vão mudar a lei para que isso não aconteça mais. Ele foi ali, tem até vídeo dele em um momento no intervalo em que ele trocava papéis com o Bolsonaro. Eles conversavam ali, ele estava ali realmente para o Bolsonaro. E olha, muita gente da esquerda criticou o Lula porque ele enquadrou o padre, porém, as análises das redes mostram que o momento em que o Lula mais conseguiu menções positivas de pessoas fora das bolhas políticas, ou seja, gente que não segue políticos, que não segue influenciadores, foi quando ele enquadrou o padre. Todo mundo comemorando e todo mundo exaltando o Lula por ter enquadrado o padre, porque nenhum outro candidato enquadrou o padre da maneira, o padre fake, né? Falando aqui, o padre fake, da maneira como o Lula enquadrou. Inclusive, tem 2 vídeos no meu TikTok do Lula enquadrando o padre fake. Os 2 vídeos bombaram, passaram de 1 milhão de visualizações em 12 horas. Tá bombando nas redes sociais. E não foi só, não é só no meu TikTok que tem esses cortes, não. Tá rolando em tudo que é rede social o Lula humilhando o padre. Eu não posso mostrar aqui, porque o padre fake, porque a Globo depois desmonetiza o vídeo, então não pode mostrar cenas, mas tá lá no TikTok, quem quiser ver, siga-me lá, também tem todas as redes sociais. Aí, olha só o que acontece, ontem foi o dia em que o bolsonarismo levou a maior surra em redes sociais. Tem aqui uma análise, que eu vou te mostrar aqui, um grafo, e aí mostra o seguinte: o bolsonarismo ficou completamente isolado, ó. Tá aqui, ó, em verde. Vou ampliar aqui, ó. Aí você vê esse grafo, é o seguinte: em verde aqui é o bolsonarismo. Em cor de rosa é o lulismo, que estava tão conectado com as pessoas que não seguem políticos, que é o eleitor despolitizado, que tudo ficou da mesma cor. Você pode ver aqui. Aqui, em azul, tá o Ciro Gomes, é o cirismo, que tem muito barulho nas redes sociais. Aí, o que dá pra ver aqui é o seguinte: pela primeira vez, o bolsonarismo representou apenas 17% das interações em redes sociais. É muito, muito pouco. Eles nunca levaram uma surra tão grande. Em nenhum outro evento. No debate da Band eles levaram uma surra, mas eles tiveram 25, 26%, se não me engano, das menções totais. Agora não. Eles tiveram apenas 17% de tudo o que aconteceu em rede social. Quer dizer, eles levaram uma goleada muito grande. O lulismo, ou quem está apoiando o Lula, teve 77% das interações. Quase todas elas positivas ao Lula e ou negativas ao Padre Kelmon e ao Bolsonaro. Olha, tem uma coisa que eu tenho que falar que é o seguinte: olha, é uma vergonha
Uma vergonha a Rede Globo fazer um debate que vai até quase 2h30 da manhã. O Lula deu uma entrevista, eu assisti a entrevista do Lula no Jornal da Globo. Aqui onde eu tô já era 7h30 da manhã. Aí no Brasil, 2h30 da manhã, o Lula dando entrevista, e o Lula que... Depois, às 7 da manhã, o Lula já tava de pé, já tava tirando foto ao lado do Marcelo Freixo. O Lula não para. Mas, olha, é uma vergonha. Mostra como a Globo desistiu de tentar fazer o debate mudar o resultado da eleição como fazia antigamente. Lembra do debate de 89? Se você não era nascido, eu te explico, foi manipulado o debate de 89, inclusive depois, ex-diretores da Globo mostraram que eles até colocaram um spray no Collor para parecer que ele estava mais suado, desabotoaram a camisa dele, deram pastas pro Collor para ele falar que tinha prova sobre alguma coisa contra o Lula. Eles montaram ali no debate todo um esquema pro Collor ganhar a eleição do Lula. E depois a edição do Jornal Nacional do dia seguinte, quando já não se podia mais fazer campanha em ruas, que a partir de sábado não pode, a edição do Jornal Nacional de sábado elegeu o Collor. E o Collor ganhou do Lula por uma margem mínima. E foi uma coisa vergonhosa. A Globo desistiu de fazer isso. Primeiro, adiantou em um dia o debate. Então o debate não foi na sexta-feira. A primeira vez que não é na sexta-feira. O debate não foi na sexta. Então, os candidatos têm um dia a mais aí para fazer campanha e para tentar tirar um coelho da cartola. Apesar de dificilmente isso acontecer nessa eleição. Depois, a Rede Globo colocou o debate lá, mais tarde. Tem gente que fala, mas Thiago, é porque tem que ser depois da novela da Globo. Olha, uma vez a cada 4 anos a Globo não pode não exibir a novela para deixar o debate num horário de gente, num horário em que as pessoas podem assistir. Mostra que a Globo desistiu completamente. O trabalhador brasileiro não fica até 2h30 da manhã assistindo o debate. A não ser que o cara seja muito, mas muito fã do Lula ou do Bolsonaro, que seja uma pessoa muito politizada. Os trabalhadores brasileiros não ficam. O cara que tá ali, que não liga muito pra política, ele vai dormir na hora que ele tem que dormir, porque ele tem que acordar cedo para trabalhar no dia seguinte. Então, a Globo simplesmente desistiu. Não vamos aqui tentar mudar o resultado de eleição com o debate. Pronto. Deixando o debate para mais tarde, também tem um pouco mais de importância a edição do Jornal Nacional. Mas hoje, com redes sociais, eu vou falar. Você pegar só as visualizações dos meus TikToks e pega de mais 2 ou 3 TikTokers de esquerda, nem vou citar os da direita, de esquerda, das últimas 16 horas, é um número assim, chega a 15, 20 milhões o total? Chega. E aí você pega os de direita, também chega. Então o Brasil inteiro já consumiu, e está consumindo nesse momento, as cenas do debate, não vai precisar assistir no Jornal Nacional, quer dizer, perdeu. A Globo desistiu de ter aquela importância da Rede Globo. O debate foi importante, porque o debate da Globo é o mais importante, mas você vê isso. E é um desrespeito com as pessoas colocar nesse horário. Isso tinha que ser falado, viu? Muita gente ignorou esse fato, mas horrível a atitude da Rede Globo. Tá, aí, olha só, o debate começa, eu assisti do começo ao fim, o debate começa com o Ciro perguntando, você pensa, o Ciro vai perguntar pro Bolsonaro e macetar o Bolsonaro, né? Não. O Ciro pergunta pro Lula. Por que o Ciro pergunta pro Lula? Porque o segundo a perguntar era o Padre Kelman. E aí o Padre Kelman vai lá e pergunta pro Bolsonaro. Então o Ciro ao perguntar pro Lula e atacar o Lula, começou o debate atacando o Lula, e levou uma... O Lula esmagou o Ciro Gomes, pisou nele igual uma barata. Além do Ciro usar o tempo dele para atacar o Lula, ele ainda deu pro Bolsonaro a chance de ficar ali 6 minutos, né? Cada um tem 3 minutos e pouco para falar, fazendo propaganda com o Padre Kelman. Que a pergunta do Padre Kelman pro Bolsonaro é: olha, sabemos os avanços no seu governo, na área tal, porque o Padre Kelman estava lendo um papel que foi dado a ele pelo Carlos Bolsonaro, e a câmera mostra o pessoal do Bolsonaro dando os papéis pro Padre Fake ler. Então o Ciro Gomes, ele fez nesse debate a linha auxiliar do Bolsonaro completamente. Ontem o fascismo tinha 3 candidatos. Tinha o candidato oficial, que é o Bolsonaro, tinha a linha auxiliar para atacar o Lula, que era o Ciro Gomes, e tinha a linha aquele que não tem nada a perder, que era para artilharia pesada em atacar o Lula e tentar tirar o Lula do sério, que era o padre. O que o bolsonarismo não previa era o seguinte, é que quando o Lula macetou o Padre Fake, todo mundo vibrou. Porque estava todo mundo já com ranço do padre. O problema da estratégia do Bolsonaro que falhou com o Padre Fake foi o seguinte: o Padre Fake, o Kelman, ele começou a brigar com a Soraya Tronic. Aí ela já deu umas patadas nele. Aí depois ele teve outras interações. E ele levou bronca do William Bonner algumas vezes. Aí depois dessa bronca do William Bonner, é que o Lula foi lá e bateu forte nele. Quando o Brasil inteiro, ou pelo menos quem estava assistindo o debate, já estava ansioso por ver o Padre Fake ser humilhado. E aí o Lula foi lá e fez o que todo mundo queria, fez o golaço. Pronto, olha,
é difícil falar que esse debate mudou voto, alguma coisa, mas pelo menos as análises das redes sociais mostram o seguinte: as pessoas despolitizadas se conectaram completamente com as redes do Lula e de seus influenciadores, estavam interagindo juntos, ficaram até, se chamam clusters, tem o cluster bolsonarista, o cluster petista, o cluster das pessoas despolitizadas, tudo mais, ficaram no mesmo cluster, no mesmo grupo, na mesma bolha, cluster é uma bolha, ficaram na mesma bolha porque esse voto, se foi conquistado, se algum voto virou ontem, foi a favor do Lula. Também uma coisa que aconteceu que foi muito importante é o seguinte: no primeiro debate da Band, o Lula, ele estava muito mais calmo e tudo mais. O Lula, eu expliquei no dia seguinte do debate. Falei, gente, o Lula está acostumado com debate de antes de existir rede social. Hoje, a gente está acostumado a ver formação de paredão no Big Brother, paredão aberto, todo mundo ali botando o dedo na cara do outro, a ver briga na fazenda, a ver esse tipo de coisa. Hoje o povo está acostumado, quer ver a pessoa mais incisiva. Claro que não no nível de baixaria de um reality show, mas, que quase foi esse debate a propósito, mas ver uma coisa mais incisiva. E aí o Lula corrigiu nesse debate. Quando no debate da Band o Lula não foi incisivo o suficiente, foi criticado por isso, mas não perdeu um voto. O que aconteceu foi que a Simone Tebet, que ela foi sim mais incisiva com o Bolsonaro, ela tomou esse espaço do Lula, de ser a pessoa que brilhou no debate batendo no Bolsonaro. O Brasil inteiro está assistindo, o Bolsonaro tem 60% de rejeição. Quem assistiu queria ver o Bolsonaro apanhar. Já ontem não, que o Lula bateu forte no Bolsonaro, bateu forte no Ciro Gomes, que é a linha alternativa do Bolsonaro, e bateu forte no Padre Fake, que também estava sendo visto já pelas pessoas, pelas análises das redes, como candidato bolsonarista, como um cara que está lá a serviço do Bolsonaro. Então o Lula batendo no Bolsonaro, que é o fascista mor, batendo no... Foi o cara que conseguiu macetar lá, bateu forte, deu uma pancada no Padre Fake, que era o candidato visto como o cara do Bolsonaro, que já estava todo mundo com o ranço dele, e batendo forte no Ciro, que está fazendo a linha alternativa do Bolsonaro. O Lula não deixa que nenhum outro candidato, no caso quem tinha esse potencial era a Simone Tebet, cresça. O Lula fazendo isso, ele já neutraliza qualquer possibilidade de que a Simone Tebet ganharia muitos votos. Se a Simone Tebet ganhou votos ontem, e ela foi bem no debate, ela é muito boa de debater, ela mostrou isso na CPI, ela ganhou do Ciro. E olha, uma chance muito grande da Simone Tebet acabar na frente do Ciro Gomes, muito grande. Aliás, o Ciro Gomes, ele, para cada uma vez que ele fazia um ataque mais ou menos ao Bolsonaro, ele fazia 3 ou 4 ataques abaixo da linha da cintura no Lula. Ele se mostrou ontem completamente como a linha alternativa do fascismo, inclusive nisso que eu te falei, um detalhe que pouca gente pegou, que ele escolheu fazer a primeira pergunta do debate para bater no Lula em vez de bater no Bolsonaro e para deixar o Bolsonaro depois ter ali 6, 7 minutos em rede nacional de propaganda eleitoral gratuita ao lado do Padre Fake. Então, esse tipo de coisa mostra o que o Ciro Gomes virou. Eu falo hoje sem medo assim nenhum de raio, eu venho falando isso há mais de um ano, antes de muita gente aí que ainda tava, mas o Ciro isso, aquilo. Eu já falava aqui. Sim, ele é linha alternativa do fascismo desde 2018. Desde 2018. O papel do Ciro na esquerda, ele nunca foi de esquerda. O papel do Ciro na esquerda é dividir a esquerda. A Arte da Guerra, o livro, 5 anos atrás já falava. Dividir para conquistar. Então, para dividir a esquerda em 2018, estava lá o Ciro Gomes, fez esse papel bem de dividir a esquerda. Em 2022, depois de 4 anos fazendo isso, a máscara caiu e agora, nas últimas semanas, bateu o desespero nele e a máscara caiu de vez ontem no debate. Olha, poucos votos devem ter sido virados, mas o debate serviu para muita gente que estava pensando se ia dar voto útil no Lula ou não, para muita gente falar, olha, não dá. Uma pessoa que estava pensando em dar voto útil para o Lula, um eleitor do Ciro, da Simone, alguém que ia votar nulo ou branco, não ia votar. Se assistiu o debate de ontem, a chance dessa pessoa dar o voto para o Lula se tornou muito, mas muito maior. E, um outro detalhe, a Simone Tebet no primeiro debate, tinha gente que fez piada, porque teve uma interação dela com o Lula, em que eles começaram muito cordiais e tal, e bateram no Bolsonaro juntos. Aí o Lula levantou uma bola pra Simone, pra ela bater no Bolsonaro no caso da pandemia. A Simone foi lá e atacou o Lula. Aí teve gente que fez piada e falou, porra, eu nunca vi uma pessoa que tinha ali
estava sendo cotada para ser ministro do governo, perdeu o ministério em 2 minutos e 40 segundos. Era só ela bater no Bolsonaro. Não, ela bateu no Lula. Já ontem não. Ontem parece que a Simone foi determinada a tentar ganhar um ministério no governo Lula. Bateu forte no Bolsonaro. Na vez em que o Bolsonaro deu para ela a oportunidade de bater no Lula, ela virou e bateu mais no Bolsonaro. O Bolsonaro quebrou a cara todas as vezes que ele tentou fazer alguma coisa ontem. Estava completamente despreparado, completamente desequilibrado. E por falar em despreparo, olha, eu nem ia citar os dois aqui, que tem lá 1% dos votos, mas a Soraya e o Felipe Dávila não tem condição nenhuma, é um despreparo. Chegava no nível em que eles não sabiam o que falar, a Soraya repetia a mesma coisa toda hora. Ela repetia, ela nem gastava o tempo inteiro dela. Isso. Teve uma interação do Felipe Dávila com o Lula. O Felipe Dávila tinha 2 minutos. Ele usou do tempo total dele, no máximo 25 segundos. E o Lula usou o tempo todo. Foi praticamente discurso do Lula. E o Felipe Dávila repetiu a mesma coisa 3, 4 vezes e ficou quieto. Eu falei, meu, como uma pessoa dessa chega num debate presidencial não tem preparo nem para saber falar? É incrível algumas coisas. Porém, fica aí a análise e o resultado, pelo menos por agora, e muito difícil isso vai mudar qualquer outra análise que venha. O grande vencedor do debate foi o Lula, que pode ter conquistado votos úteis. Se não conquistou nada, se não mudou nada, já é uma vitória gigantesca que o candidato que está na frente geralmente perde no último debate. Não porque vai mal, mas geralmente o candidato que está na frente perde porque algum outro candidato consegue sobressair e ganhar voto. E quando alguém precisa ganhar no primeiro turno, lembre-se, precisa ter mais voto que todos os outros juntos. Então nenhum outro pode se sobressair. Foi o que aconteceu ontem. Nenhum outro se sobressaiu. O grande momento da noite, ou quando as redes sociais explodiram, quando principalmente as pessoas despolitizadas mais comentaram, foi quando finalmente alguém deu um enquadro no Padre Fake, e esse alguém foi justamente o Lula. Peço aí sua inscrição no canal, agora é a reta final da campanha, vamos pra cima deles. Domingo o Brasil voltará a sorrir. Falou!